Se você sente falta de uma época em que o cinema era pura magia, onde a aventura cabia numa fita cassete e a trilha sonora grudava na cabeça para sempre, então fique aqui comigo. Este vídeo é para você. Se inscreva agora, porque vamos embarcar numa viagem no tempo. Houve uma época em que os filmes não precisavam de efeitos especiais de milhões de dólares para nos fazer sonhar. Eles precisavam de coração, e é exatamente disso que vamos falar hoje. De um filme que é a cara, a alma e o som dos anos 80. Um filme que, se tentassem fazer hoje, simplesmente não funcionaria. Lembra daquela sensação de alugar um filme na Sexta-feira à noite? A capa do VHS, a promessa de uma aventura. Era um ritual. Você reunia os amigos, fazia pipoca e o mundo lá fora desaparecia por 2 horas. Os heróis não eram perfeitos. Eram como a gente. Garotos comuns, desajeitados, que encontravam um mapa antigo no sótão e decidiam que a maior aventura de suas vidas estava prestes a começar. Essa era a premissa de tantos filmes incríveis, mas um deles se destaca como um tesouro perdido. Estou falando, claro, de Os Goonies. Tente imaginar esse filme sendo feito hoje. Um grupo de crianças que se autodenominam Goonies está prestes a perder suas casas para um campo de golfe. Eles encontram um mapa do tesouro de um pirata chamado Willy Caolho e decidem ir atrás do ouro para salvar suas famílias. Hoje, um estúdio provavelmente diria: HMM, o mapa do tesouro não deveria ser um aplicativo de celular com realidade aumentada? E em vez de bicicletas, eles não poderiam usar patinetes elétricos? O mistério seria resolvido com uma busca no Google. A pressão dos pais seria resolvida com terapia. E a amizade deles? Bom, talvez ela existisse mais em grupos de WhatsApp do que em abraços e gritos de guerra. Mas nos anos 80, a magia era diferente. A magia estava no desconhecido. Quando os Goonies entram naquele túnel secreto debaixo do restaurante abandonado, não existe sinal de celular para pedir ajuda. Não tem GPS para guiá-los. Eles têm apenas a inteligência, a coragem e, o mais importante, a companhia um do outro. Vamos pensar nos personagens. Mike, o sonhador asmático, o líder improvável. Bocão, o garoto falastrão, que sempre tinha uma resposta na ponta da língua. Dado, o inventor mirim, cujas geringonças quase nunca funcionavam, mas que ele chamava de apetrechos. E o gordo, com sua dança da barriga e seu amor incondicional por chocolate. Ele nos ensinou que ter um coração enorme é mais importante do que qualquer outra coisa. Cada um deles era imperfeito, mas juntos eles eram imbatíveis. A amizade deles era palpável. Quando um caía, todos paravam para ajudar. Eles brigavam e implicavam, mas no final do dia, a lealdade era inabalável. Goonies nunca dizem morrer. Não era só uma frase de efeito. Era um pacto. Era a promessa de que não importava o quão assustadora a armadilha ou quão perigosa a jornada, eles estariam juntos. E os vilões, a família Fratelli, Mamma Fratelli e seus filhos atrapalhados, Jake e Francis. Eles não eram uma ameaça global. Não queriam dominar o mundo. Eram criminosos pé de chinelo, assustadores na medida certa para um filme de aventura juvenil, mas também com um toque de comédia. A dinâmica entre eles era hilária e genuinamente ameaçadora ao mesmo tempo. Era o tipo de perigo que fazia a gente se agarrar na poltrona, mas sabendo que no final, nossos heróis dariam um jeito. E então, temos o Sloth, o membro esquecido da família Fratelli, mantido acorrentado no porão. A primeira vez que o vemos, é um susto. Ele parece um monstro, mas então, o gordo oferece a ele um chocolate. E naquele simples ato de bondade, vemos a verdadeira natureza do Sloth. Ele não era um monstro. Era apenas alguém que nunca tinha recebido amor. A amizade entre Gordo e Sloth é uma das mais puras e emocionantes da história do cinema. E o famoso grito "Ei, vocês!" se tornou um símbolo de lealdade e aceitação. Pense na estética. Os cenários eram reais, sujos, úmidos. Os túneis, as cavernas, o navio pirata, tudo parecia ter sido construído de verdade, porque em grande parte você sentia o cheiro de mofo, a umidade nas paredes. Quando o navio pirata do Willy Caolho, o Inferno, aparece majestosamente na caverna, o queixo das crianças cai. E o nosso também.
Não era uma tela verde, era um navio de verdade, construído para o filme. Era tangível, era real. E a trilha sonora, Cyndi Lauper, cantando The Goonies, Are Good Enough. A música era parte da identidade do filme. Era otimista, era divertida, era a cara dos anos 80. As músicas não eram apenas um fundo, elas contavam a história, ampliavam a emoção. Hoje, talvez teríamos uma trilha sonora orquestrada genérica, mas aquela música, com aquele videoclipe maluco, era um evento em si. Os Goonies celebrava a imaginação, celebrava a ideia de que a aventura podia estar em qualquer lugar, até mesmo no seu próprio quintal. Ensinava que ser diferente era legal, que ser um Goonie, um desajustado, era motivo de orgulho. Eles não eram os garotos populares, eles eram o clube dos rejeitados. E era exatamente por isso que torcíamos tanto por eles. Hoje, a infância é muito mais protegida, monitorada. A ideia de um grupo de crianças saindo sozinhas em suas bicicletas para caçar um tesouro, enfrentando criminosos e armadilhas mortais, parece absurda. Seria considerado negligência parental. Mas nos anos 80, era fantasia suprema. Era a liberdade. Era a promessa de que, mesmo sendo apenas uma criança, você poderia ser o herói da sua própria história. O filme fala sobre amadurecimento. No início, eles são apenas crianças brincando. No final, eles enfrentaram seus medos, salvaram suas casas e provaram seu valor, não apenas para os outros, mas para si mesmos. A jornada pelo tesouro do Willy Caolho era, na verdade, uma jornada para dentro deles mesmos. E o final? O final, quando eles emergem na praia exaustos, surros, mas vitoriosos, e reencontram suas famílias. Aquele momento em que o gordo conta tudo o que aconteceu e ninguém acredita. Até que a empregada Rosalita encontra as joias no bolso do casaco do Mike. A alegria, o alívio, a explosão de felicidade. E então, o navio do Willy Caolho navegando para o horizonte. É pura poesia cinematográfica. Por que esse filme não poderia existir hoje? Porque a inocência se perdeu um pouco. A nossa conexão com o mundo mudou. A tecnologia preencheu os espaços que antes eram preenchidos pela nossa imaginação. A aventura hoje é virtual. O perigo é calculado. A amizade é mediada por telas. Os Goonies é uma cápsula do tempo. É um lembrete de uma época em que a maior aventura era sair de casa, explorar o desconhecido com seus melhores amigos e acreditar que, em algum lugar, um tesouro pirata estava esperando para ser encontrado. É um filme que nos diz que não importa quão pequenos ou insignificantes nos sintamos, juntos podemos realizar coisas incríveis. Ele nos lembra da importância de sonhar. Mike, olhando para o mapa, não via apenas um pedaço de papel velho. Ele via uma possibilidade. Uma chance, e ele convenceu todos a acreditarem com ele. Isso é algo que nunca deveria sair de moda. Então, da próxima vez que você se sentir nostálgico, coloque os Goonies para assistir. Apresente para seus filhos, sobrinhos, mostre a eles como era a magia, antes dos smartphones e da internet. A magia de uma boa história, de personagens cativantes, e da crença de que a amizade pode, literalmente, salvar o dia. Essa época pode ter passado, mas os sentimentos que esses filmes nos proporcionaram são eternos. Eles vivem dentro de nós, naquela parte que ainda acredita em mapas de tesouro e piratas. Se essa viagem no tempo mexeu com você, se você também acredita que Goonies nunca dizem morrer, então faça parte da nossa comunidade. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe essa nostalgia. Obrigado por assistir e até a próxima aventura.